Bom, vamos mergulhar direto no assunto. O que realmente define a saúde de um corpo humano? Por muito tempo, a gente foi condicionado a simplesmente subir em uma balança, olhar aquele número ali no visor e tirar conclusões absolutas. Mas a ciência mostra que a história é bem mais complexa e fascinante que isso. Hoje, nós vamos decodificar a composição corporal com base na excelente apresentação de avaliação antropométrica da professora Vanessa Maier. A ideia aqui, nesta nossa análise, é entender por que a gente precisa ir muito além do peso estático e descobrir, de fato, quais são as métricas reais que ditam a nossa saúde e o nosso condicionamento. Imagina só 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo. Eles pesam exatamente o mesmo, claro. Mas a diferença física e de volume é inegável. A gordura é absolutamente mais volumosa. E é exatamente aí que a gente esbarra no principal problema da balança tradicional. Ela é totalmente cega para essa diferença. Uma pessoa pode estar ganhando um volume enorme de músculo, perdendo gordura e melhorando a saúde de forma drástica, mas a balança pode simplesmente não se mover. Ou pior, pode até registrar um aumento de peso. É por isso que não dá para confiar só nela. Para resolver essa cegueira da balança e entender o retrato real do corpo, a gente vai passar por 4 áreas de medição clínica. Primeiro, muito além do peso. Segundo, a tecnologia da bioimpedância. Terceiro, o método das dobras cutâneas. E quarto, as fórmulas e indicadores essenciais. Então, começando pelo número 1, muito além do peso, mais que uma balança. Dá só uma olhada no que cortes de ressonância magnética da coxa podem revelar. É assustador. De um lado, a gente tem um adulto de 21 anos, fisicamente ativo. Do outro, um idoso de 63 anos, mas com um detalhe crucial. Ele é sedentário. Notem a área escura, que é a massa muscular, e é aquela grande borda branca ao redor, que é o tecido adiposo subcutâneo, a gordura. Com o envelhecimento e a falta de exercícios, o corpo muda muito por dentro. O músculo atrofia e a gordura aumenta pra caramba. O peso na balança dessas duas pessoas poderia hipoteticamente ser o mesmo, mas o nível de saúde e vitalidade não tem nem comparação. Isso prova sem sombra de dúvida que focar só no peso é uma métrica totalmente insuficiente. Parte 2. A tecnologia da bioimpedância. Tecnologia de ponta. Num teste clínico de bioimpedância, o paciente deita e é conectado ao equipamento por eletrodos que ficam nas mãos e nos pés. O que acontece depois é pura ciência em ação. O aparelho emite uma corrente elétrica bem fraquinha, que a gente nem sente, pelo corpo todo. Como a água, o músculo e a gordura conduzem eletricidade de jeitos muito diferentes, a máquina consegue calcular com uma precisão incrível a quantidade de massa magra, de gordura e o nível exato de hidratação. Inclusive, como a professora Meyer bem aponta, medir essa hidratação é vital, pois é o que garante a saúde muscular e ajuda a evitar lesões, tendo níveis diferentes para homens e mulheres. Só que, para essa corrente elétrica fornecer dados realmente exatos, a biologia da pessoa precisa estar perfeitamente preparada. Tem um protocolo rigoroso a seguir. São 4 horas de jejum absoluto. Bebida alcoólica? Proibida nas 24 horas antes do exame. A cafeína também precisa ser bem limitada, sem falar nas regras de hidratação, como tomar 2 copos de água 2 horas antes e usar o banheiro 30 minutos antes. E nada de academia ou atividade intensa no dia anterior. Toda essa disciplina metodológica é o que garante a precisão absoluta do resultado. E por envolver corrente elétrica, existem algumas contraindicações importantes. Quem tem marca-passo, implantes de suporte à vida ou está na gravidez, não pode fazer. Mas tem uma curiosidade fascinante sobre as placas metálicas. O metal é um excelente condutor de energia, certo? Então, se a pessoa tiver uma placa no braço direito, por exemplo, a máquina vai ser enganada. Ela vai ler a condução rápida do metal e acabar subestimando a gordura e superestimando a massa magra. A solução clínica: colocar os eletrodos cuidadosamente só no lado do corpo que não possui nenhum metal. Esses aparelhos supermodernos costumam calcular também o nosso metabolismo basal, que é basicamente a energia que o corpo gasta só para se manter vivo. Para isso, entra em cena a famosa equação de Harris-Benedict. Olha que diferença matemática gritante. A base de cálculo para os homens começa lá no número 66, enquanto para as mulheres a fórmula dá um salto imenso para 665. Depois disso, a conta é ajustada por peso, altura e idade de formas completamente distintas. É um lembrete claro de como a biologia do metabolismo é diferente entre os sexos. Entrando agora na parte 3, o método das dobras cutâneas. O método manual. Se na bioimpedância a gente falava de eletrodos de correntes, agora a estrela do show é o adipômetro, também conhecido como compasso de dobras cutâneas.
Ele é projetado para medir de forma milimétrica a espessura de uma dobra de pele. O grande objetivo aqui é estimar, de forma indireta, a quantidade de gordura que está acumulada ali no tecido subcutâneo. É precisão pura no formato manual. Mas engana-se quem acha que é só chegar beliscando a pele de qualquer jeito. Existe um passo a passo rigoroso. Tudo é medido sempre no lado direito do corpo e marcado com um lápis dermográfico. O avaliador usa o polegar e o indicador da mão esquerda para pinçar a pele e literalmente separar a gordura do músculo que fica logo embaixo. Aí o compasso entra num ângulo perfeitamente perpendicular. E não acaba aí. Tem que esperar de 2 a 4 segundos antes de fazer a leitura, só para a pressão se estabilizar e evitar qualquer erro na interpretação. Um verdadeiro trabalho de artesão clínico. Na prática, pegar a dobra tricipital, que fica bem ali na parte de trás do braço, exige que a medida seja paralela ao eixo longitudinal. O profissional precisa encontrar o ponto médio exato entre o ombro, que é o acrômio, e a ponta do cotovelo, o olécrano. É uma daquelas medidas super clássicas que estão em quase todas as avaliações. Já a dobra subescapular tem um desafio bem diferente. Em vez de uma medição reta, essa leitura nas costas é feita na diagonal, de forma oblíqua. Isso acontece porque o avaliador precisa seguir a orientação natural dos arcos das costelas, marcando o ponto exato a 2 centímetros abaixo da ponta inferior da escápula. E a dobra suprailíaca, que fica na região logo acima do quadril, mira naquele lugarzinho onde costuma rolar um acúmulo maior de tecido adiposo. Para fazer essa pinça oblíqua de um jeito limpo, notem que é exigido que o paciente coloque o braço para trás. Isso deixa o caminho totalmente livre para o profissional enxergar bem e posicionar o adipômetro no ângulo perfeito. Chegamos à parte 4. Fórmulas e indicadores essenciais. Os cálculos corporais. Depois de pegar todas aquelas medidas físicas com o adipômetro, a mágica acontece na matemática. A fórmula de Guedes para calcular a densidade corporal revela algo formidável. A ciência leva o dimorfismo sexual muito a sério no armazenamento de gordura. Para calcular a densidade dos homens, a gente usa o tríceps, a região suprailíaca e o abdômen. Porém, para as mulheres, as dobras exigidas são diferentes, entre a coxa, a área suprailíaca e a subescapular. Só depois de calcularmos essa densidade específica por sexo é que entra a fórmula de Siri, que vai nos dar, finalmente, o percentual exato de gordura. Paralelo a essas equações refinadas, a gente ainda tem aquele velho conhecido, o IMC. Com a tabela de classificação oficial em mãos, a gente vê que, mesmo sendo uma métrica menos complexa, que só divide o peso pela altura ao quadrado, o IMC tem um valor clínico gigante, principalmente para avaliar riscos em larga escala. A tabela deixa muito claro como a escalada matemática do IMC, saindo do peso normal até a obesidade grau 3, está diretamente conectada ao aumento severo dos riscos de comorbidades. E para fechar ainda mais o cerco nessa avaliação de riscos, a relação cintura-quadril entra em cena. Usando apenas uma simples fita métrica, essa avaliação é um indicador absolutamente essencial. Dividindo a circunferência da cintura pela do quadril, o profissional tira um número que ajuda a diagnosticar com muita clareza o risco de doenças cardiovasculares, rastreando de perto o perigoso acúmulo de gordura visceral. Por último, para termos uma visão verdadeiramente completa da composição corporal, a gente precisa olhar para a estrutura básica, os ossos. Utilizando um paquímetro de pontas rombas, a medição do diâmetro ósseo cumpre papéis que a gordura e o músculo sozinhos não conseguem explicar. Ela serve para determinar o arcabouço da constituição física, é essencial no design ergonômico, ajuda a identificar assimetrias críticas no esporte de alto rendimento e, claro, é vital para acompanhar o crescimento e a proporcionalidade humana. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que amarra tudo que vimos hoje. Pensando nas camadas de gordura subcutânea, nas medições elétricas da nossa massa muscular, no tamanho exato dos ossos e em toda a matemática complexa do metabolismo, faz sentido acreditar que uma balança comum de banheiro, que nos dá um único número, consiga medir algo tão imenso e complexo quanto a saúde humana? Ou será que a gente realmente precisa desse kit completo de ferramentas clínicas para enxergar de verdade quem somos por dentro? A resposta está em todos os dados e nas imagens impressionantes que acabamos de explorar juntos. Fica aí a provocação. Um grande abraço e até a próxima análise.